sabem, nossos encontros nas noites de segunda-feira e quinta-feira tem o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. É uma das obras básicas editadas por Allan Kardec e que traz o conteúdo moral da doutrina espírita. E que ele é facilmente encontrável em livrarias espíritas, em bancas de livros, em casas espíritas e em livrarias leigas. Bastando que você procure na área da doutrina espírita, espiritismo ou espiritualismo, você encontrará várias edições do mesmo Evangelho. Temos abordado o capítulo que fala da pureza, pureza de coração. Algo que é muito importante como condição da transformação do espírito. E algo que é muito difícil, sobretudo se nós vivemos em um mundo e nos deixamos arrastar por ele. O mundo das aparências, o mundo da mentira, o mundo da ilusão, onde as pessoas se disfarçam, fantasiando suas intenções através de sorrisos ou através de atitudes ou comportamentos que não correspondem àquilo que de verdade esta pessoa sente ou deseja. É difícil, no mundo de prova e expiação como o nosso, onde a televisão dita certas regras e aqueles que a assistem, sem entenderem que são pessoas, ou devam ser aquelas que usam o raciocínio para separar o que é bom do que não é, reagem ao que estão vendo, é muito complicado para as pessoas desenvolverem por si sós uma coragem e uma firmeza para estarem no mundo vivendo a sua vida por um outro critério, que não aquele que você enxerga todos os dias no noticiário, nas novelas, nos programas, como a grande distração, que de verdade é um processo de interferência na nossa leviana personalidade. Um processo de manipulação dos interesses. Não estamos falando de conspiração, porque não somos desses malucos que vemos conspiração em tudo. Mas estamos falando em um processo manipulador, que faz as pessoas enxergarem coisas que não existem, necessidades que não são reais, e fazem com que elas lutem para conquistar coisas de que não precisam, sem se perguntarem por que estão fazendo aquilo. É muito difícil viver neste mundo entendendo o que significa esta pureza, porque de verdade, na casca, na superfície das coisas, parece que as pessoas vivem sob um signo de seriedade, de correção, de honradez. Mas basta que a noite chegue, basta que se encerre o expediente, basta que nós nos despeçamos das pessoas que são aquelas diante das quais nós precisamos manter a pose, e então se revela o ser verdadeiro, aquele que realmente existe por baixo do faz de conta. Então vivemos em uma sociedade que a televisão explora toda a queda moral de uma pessoa. Qualquer pessoa que seja pública, que esteja aparecendo na mídia, acaba recebendo o peso em suas condutas da avaliação dessa mesma mídia. Se porventura aparece mal vestida, se porventura aparece bêbada, se porventura é flagrada dormindo com outro que não o seu marido ou a sua esposa. E então é um escândalo, e todo mundo fica sabendo, e se alardeia para todos os ventos. Imagina aquela criatura que todo mundo julgava santa, olha só que depravada. E essa mesma mídia, essa mesma televisão, esse mesmo meio de comunicação, não faz outra coisa senão bombardear a cada um de nós com a nudez,
com as condutas desajustadas, com os processos que mostram os comportamentos desregrados que, no fundo, todos nós já vivemos um dia, se não nesta vida, em outras existências. Vejam como é cruel este processo, em que você tem que parecer sempre o honesto, mas também se enaltece na publicidade o safado que ficou rico. O homem importante que está sempre no nível superior das aparências. E não importa. Não importa. É tão cruel este processo que ele garante aos desonestos uma tal atmosfera que eles são sempre reeleitos. Pelos mesmos que estão cientes de que não passam de ladrões, que estão sempre furtando o povo, que fogem da cassação, renunciando ao mandato, e que depois são recolocados no mesmo posto. Vejam como é complicado falarmos dessa pureza do Evangelho se nós não estivermos com a lucidez da mente funcionando. Se você é dessas pessoas que não sabe o que está fazendo no mundo, e tudo o que você vai dizer, você primeiro assiste a televisão para ter uma opinião que você não sabe por que tem, não sabe o que é que o outro está dizendo, que também não sabe o que é que ele está dizendo. A televisão e os meios de comunicação geralmente funcionam sempre assim. Você que tem internet, quem tem internet e tem e-mail, levanta o braço aqui, só para a gente ter uma noção. Levanta bem alto. Isso. E eu vou falar uma coisa que só acontece no meu e-mail. No de vocês eu sei que não acontece. Todo dia eu recebo pelo menos uns 15 e-mails que alguém me repassou. Maravilhoso. Sensacional. Assista isso. Não pode perder. E a própria pessoa que não me conhece, ela mesma não assistiu. E você vai assistir, é uma coisa extremamente sem graça. Mas você perde, além do risco de abrir uma coisa que está com vírus, perde, às vezes, preciosos minutos para ver que aquilo é lixo mesmo. E pode jogar fora. Estão passando foto de uma menininha que está precisando ser ajudada. Essa menina já deve estar casando. Faz uns 20 anos que é a mesma história, passando para que todo... Você não pode deletar isso. Isso é ser desumano. Você tem que ajudar. Fulaninha, por cada clique, vai receber não sei quanto, lá de não sei quem. Caridade virtual. É muito fácil. Somos agora caridosos de teclado. Ai, aqueles PPS que você tem que abrir e ficar lendo palavra por palavra. Jesus hoje vai chegar na sua casa. Vai já me pegar nervoso. Porque se essa frase fosse a única, mas tem lá 2 quilômetros de frase. Você tem e uma e depois da outra. A hora que Jesus chegar, você já manda dizer que não está, porque senão você estrangula, coitado. Maravilhoso. Eu estou passando aqui para desejar a você um dia maravilhoso, e isso. Uma pessoa que nem sabe quem você é, o que você faz, se você está com dor, se está doente, se tem condições de ler aquilo. Mas é que eu sou bom, estou fazendo a minha parte. Não. Você está se livrando da sua obrigação de ser fraterno de verdade. Você está se desculpando, fazendo o mínimo que você pode, inclusive sem ler o que você está passando, porque se você tivesse que perder o tempo lendo, você não mandava aquilo, já ficava bravo com quem te mandou. Pureza, que obviamente não pode ser este modo higiênico
de fazer a caridade sem saber para quem você está passando. Seleciona lá os seus 250 endereços e plim! Já visitei os meus amigos. Estas são coisas difíceis, mas que a maioria está tão, assim, desconectada com a realidade, que entram neste processo, que vão fazendo isso achando que o que Jesus veio fazer na terra, há 2000 anos atrás, que o levou a morrer na cruz, sacrificado injustamente, foi nos ensinar a passar e-mail inútil para os outros. Imagina isso. Jesus morreu para a gente aprender a mexer no computador e passar e-mail. Ou repassar e-mail. A boa intenção é sempre preferível à má intenção. Partimos sempre desse pressuposto. Esta pessoa está bem intencionada. É sempre melhor do que estar mal intencionado. Mas também existe aquele velho ditado que diz que de boa intenção o inferno também está cheio. Que entre fazer de conta que é uma pessoa generosa porque escreveu alguma palavrinha lá e te mandou, e pegar o telefone e ligar para você, faça esse teste. Você que tem o hábito de passar esses PPS, ao invés de passar o PPS, pegue toda a sua lista e liga um por um. Ô bem, tô ligando para falar um oi para você, bom dia! Posso, pega o outro da lista. Ô fulano, bom dia para você, o teu amigo fulano de tal, tô querendo te dar um abraço, bom dia. Pega o terceiro da lista. Vai chegar no fim do dia, você não chegou nem na metade da lista. Mas pelo menos você fez algo seu, pessoalmente, com a sua voz. Pureza que significa esforço, pureza que significa vontade, pureza que significa você vencer seus interesses, para não fingir que é bom, apertando um botãozinho qualquer, sem saber sequer o que você está enviando. Saber que você vai amolar uma pessoa, mesmo que seja com uma coisa bonita. Faça isso de vez em quando. Selecione. E de verdade. Lembre-se que aquelas coisas são úteis, mas devem ser primeiro para você. Isto é básico. Olha que coisa mais constrangedora. Recebi outro dia um e-mail que alguns de vocês também devem ter recebido. Já que tem tanta gente com e-mail aqui, né? Depois vocês deixam o e-mail para vocês, que eu passo para vocês tudo o que eu recebo, tá? Só deixar na hora de pegar lá, pegar o talão de pizza, ou de tomar água, você deixa o seu e-mail, fulaninho de tal, arroba, tal. Eu repasso para vocês. Recebi um e-mail que era assim, falando da Nossa Senhora de Guadalupe. Alguém recebeu esse e-mail? Levanta o braço. Que um lá, outro aqui, que a Nossa Senhora de Guadalupe é uma pintura de uma santa, de Nossa Senhora, que é muito venerada no México. É uma tela pintada em um tecido de agave, uma planta. E os cientistas submeteram esta planta, ou esta tela, a uma análise científica. Então descobriram várias coisas nesta tela. Que ela tem uma temperatura própria do corpo humano. Que a íris da pintura, ela se contrai ou se expande de acordo com o foco luminoso. Que dentro da íris, que dentro dali da menina do olho, tem outra tela de pintura pintada em uma coisa micron de tamanho. Que esta pintura não está com o pigmento colado no tecido. O pigmento flutua, segundo o e-mail que diz que cientistas fizeram esta análise. E vai falando dos poderes atribuídos a esta figura de Nossa Senhora de Guadalupe, venerada no nosso querido país e irmão, o México. E aí, até aí, muito interessante, muito bacana, muito legal, porque se de verdade for algo que foi constatado pela ciência, eles vão ter que explicar mais ou menos isso, não é? Aí depois de ir, você vai lá lendo, né? Vai lá lendo. Aonde vai chegar isso? Aí tem as frases finais que são assim, retumbantes. Retumbantes. Nossa Senhora então está na sua casa. Aproveite e faça um pedido. Faça um pedido. Peça, explore a pobre.
Não reverencie, não ore, não agradeça. Peça, aproveite. Como aquelas coisas assim, mandam para você um monte de coisa bonita. Repasse isso para 10 pessoas e aguarde 4 minutos que vai acontecer alguma coisa. Um terremoto. Imagina quem fez isso no Haiti um pouquinho antes. Aconteceu alguma coisa. Um terremoto, um maremoto, caiu um avião na sua casa. Essa ingenuidade tola não é pureza. Isto é oportunismo. Num cristianismo que de verdade é entrega real. Não importa em que caminho você esteja vivenciando este cristianismo. É conduta, é atitude. Não é uma bondade virtual de aplicar seu dedo no botão. Olha, eu vivi na terra, Senhor Jesus, e olha como trago meu dedo calejado. Mas o que você fez? Você curava as feridas com esse dedo? Não, eu passava e-mail para as pessoas. Tum, 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 tum. Meu dedo até encurtou. Humberto de Campos. Contos desta e doutra vida. Vamos falar do capítulo 8º. E para vocês verem como a nossa televisão é de primeiro mundo, TV Alvorada, que vocês ainda nem assistem muito, mas nós já estamos caminhando bastante, vocês vão perceber agora, especialmente para vocês aqui do corredor e do salão, e daí do corredor, e da TV, o zoom profissional da TV Alvorada Espírito. Aqui vai. Já foi aí, Raul. Contos desta e doutra vida. Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Para falarmos desta pureza, vamos ouvir o que ele nos fala. Capítulo 19. O nome é verdadeiro, tá? Vocês vão dar risada, mas é assim que está escrito. Secundino renasceria entre os homens para socorrer crianças desamparadas. E para isso, o plano espiritual organizou a sua missão, que seria grandiosa. Secundino está no plano espiritual. Prepara a sua vinda à Terra. Tem uma missão grandiosa a se realizar com crianças desamparadas. E os espíritos superiores organizam este processo de viver de Secundino. Ele teria com ele determinada fortuna. A fortuna produzida por esta boa sorte, vamos dizer assim. Mas aquela que também produziria trabalho. O trabalho renderia dinheiro. E o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir e educar 2.000 criaturinhas sem refúgio doméstico. Projeto grandioso do mundo invisível. Ajudando Secundino nessa empreitada, um instrutor espiritual desencarnado, Lisel, o nome do espírito, seguiria Secundino entre os homens. E no tempo devido, iria lhe dar o necessário suprimento de inspirações. Ele ia renascer, ia esquecer daquilo que ele havia conscientemente aceito, no período em que estaria na Terra. Iria esquecer, talvez, mas o espírito de Lisel o ajudaria, intuindo. Estariam juntos. E Secundino, internado no corpo terrestre, assimilaria as ideias que o mentor lhe assoprasse. A experiência começou assim, promissora. Da infância à mocidade, Secundino parecia encoraçado contra a doença. Extravagante como ninguém, descia suarento do vigoroso cavalo do sítio do seu pai, mergulhando no sorvete, sem qualquer choque orgânico, e comia frutos deteriorados, como se possuísse um estômago de resistência invencível. O cara era bom mesmo. Em todas as particularidades da luta, contava com a afeição de Lisel. E muito cedo, viu-se em contato com o amigo espiritual.
que não só lhe aparecia em sonhos, como também através dos médiuns com os quais Secundino se relacionasse. O benfeitor falava-lhe de crianças perdidas, pedia-lhe proteção para crianças sem rumo, rogava-lhe indiretamente a atenção para o noticiário sobre crianças ao desabrigo. Vai passar uma coisa, ó, assiste aí, ó, olha que judiação. E estava lá o Secundino vendo, e o Liseu assim, olha, que judiação. Já pensou se fosse você, essa casa que foi levada pela chuvarada, essa criança chorando no colo da mãe, que viu os seus ursinhos boiando na correnteza. Liseu fazia com que Secundino estivesse sempre em contato com aquilo que de verdade correspondia à sua missão na terra. E tanto fez Liseu que Secundino planejou uma grande realização. Seria, assim, o protetor dos meninos desamparados. Por fim, ele isso é muito cruel, ver essa criançada toda sem pai, sem mãe, exposta à violência. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entretanto, considerando as necessidades do serviço, em oração, Secundino pedia dinheiro. Eu quero fazer, Senhor, mas eu preciso de recurso. E o dinheiro chegou abundante. Tudo já estava planejado. Ao influxo do amor providencial de Liseu, sentia-se banhado em ondas de boa sorte. Explorou a venda de manganês e ganhou dinheiro. Negociou imóveis e atraiu dinheiro. Comprou uma fazenda e fez dinheiro. Plantou café e ajuntou dinheiro. E aí então começou a batalha moral. Liseu falava em crianças e Secundino falava em ouro. Protegeria a infância, sim, eu vou fazer isso. Mas antes, preciso escorar-me. Preciso garantir a minha família. Assegurar a tranquilidade, arranjar a cobertura primeiro. Depois disso feito, aí a gente vai falar das crianças. Casado, organizou fortuna para a mulher e para o pai. Acumulou fortuna para os filhos e para o sogro. Amontoou riquezas para noras e genros. E já avô adquiriu bens para os netos. 2.000 crianças. Porque tardasse demais na execução dos compromissos, já era avô, a esfera superior entregou-o à própria sorte. Esperaram até ele tornar-se avô, hein? Da juventude a esse estado avançado de idade, ele contava com os espíritos superiores que tinham ajudado a organizar tudo isso. Apenas Liseu o seguia agora, generoso. E o seguia, apesar de segui-lo, arrasado de sofrimento moral, assinalando a frustração de o seu tutelado não estar correspondendo ao que havia sido planejado. Secundino viciara-se nos grandes lances da vantagem imediata e algemara-se francamente a ideia do lucro a qualquer preço. Lembrava os antigos projetos como sonhos da mocidade. Criança. Tem uma hora que a gente é tão ingênuo, né? A gente era tão bobinho. Pensava em cuidar de criança. Nada de assistência a menores abandonados. Isso é obra do governo. Eu já pago impostos. O governo já toma muito do meu dinheiro que eu ganho honestamente. Eles é que têm que cuidar dessa criançada irresponsável, moleques. Queria dinheiro, respirava dinheiro, mentalizava novas rendas e trazia a cabeça repleta de cifras. Liseu, apesar disso, acompanhava-o ainda. Agoniava-se para que Secundino voltasse a pensar nos meninos sem ninguém. Ansiava por rever-lhe o ideal de outra época.
Tudo seria diferente se o pobre companheiro despertasse para as bênçãos do Espírito. Entretanto, o inesperado aconteceu. Ao descer de um confortável automóvel para estudar o monopólio do leite que ele estava planejando estabelecer, Secundino não percebe pequena casca de banana estendida no chão. Liseu assinala o perigo, mas suplica em vão o auxílio de outros amigos espirituais. O negociante endinheirado pisa em cheio no improvisado patim a casca de banana, perdendo o equilíbrio em queda redonda. Fratura-se a cabeça do fêmur e surge a internação no hospital. Contudo, o coração cansado não corresponde aos imperativos do tratamento. Aparece a cardiopatia, a flebite, a trombose e, por fim, a uremia. No leito luxuoso, o missionário frustrado pensa agora nas criancinhas enjeitadas, experimentando o enternecimento, o mesmo que ele havia tido no começo. Chora, quer viver mais tempo na terra para realizar o grande plano. Apela para Deus e para Liseu nas raias da morte. Seu instrutor, ao notar o seu sentimento puro, chora também, tomado de alegria. No entanto, emocionado, Liseu consegue apenas dizer ao seu tutelado: meu amigo, agradecemos ao Senhor e à casca de banana a felicidade do seu reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperemos que o berço, de novo, lhe seja favorável numa próxima vez. Escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, diz Jesus, é preferível cortá-la. Uma passagem que pouca gente, às vezes, compreende. Quando Jesus fala a respeito das coisas que são nocivas para nós e que nós, muitas vezes, procuramos com avidez. É preferível entrar no céu sem um olho do que com os dois irmos para o inferno. Todas as vezes que nós estivermos em contato com os ensinamentos de Jesus, aprenderemos a ver as coisas de outra maneira. Aprenderemos a senti-la na essência. É verdade que a nossa vida é muito tumultuada, que existem conflitos, que há problemas. Faz parte do nosso modo de ser no mundo de prova e expiação. Como falamos nesta semana, se unirmos todos os porcos espinhos dentro de um saco, será muito difícil que eles se beijem ou que eles não se machuquem. Somos os porcos espinhos reunidos no mesmo saco. Aqui chamamos terra, aqui chamamos cidade, aqui chamamos família. Mas, naturalmente, não viemos ao mundo com a função de espetar os outros. Explica-nos a doutrina espírita que ninguém tem na terra a tarefa de fazer o mal, de destruir a vida alheia, de produzir lágrimas, sofrimentos para os seus semelhantes. Como somos todos ególatras, é complicado você, num mundo de egoístas, onde todos querem ser felizes, mas todos não querem fazer os outros felizes, que exista alguém feliz. É complicado que quando todos querem falar e nenhum quer ouvir, exista diálogo. É complicado que quando todos querem ganhar e ninguém quer perder,
se consiga justiça na divisão das coisas. É complicado. Portanto, é necessário, como diz Jesus, é necessário que os egoístas sofram as consequências do seu próprio egoísmo. E isto só pode acontecer quando eles vivem juntos de outros egoístas. E sofrem por causa disso. Aí começam a aprender, puxa, ninguém me ajudou, seria tão bom que alguém me estendesse a mão. Eu estou sofrendo por causa disto, mas poderia ser menor o meu sofrimento. Jesus vem ensinar-nos a exatamente romper este círculo vicioso em que nós queremos ser ajudados e por não ajudarmos a ninguém, ninguém nos ajuda. Nós queremos ser amados e por não amarmos os outros, ninguém nos ama. Nós queremos que nossa família esteja em harmonia, mas como somos aqueles que sempre não gostamos da harmonia na vida dos outros que moram conosco, também eles não cooperam com a nossa. O Cristo, ao falar da pureza, ele vem estabelecer um fator que altera esta rotina, dizendo-nos que é preciso que o escândalo venha, mas que aquele que for causa de escândalo será responsável por isso. Não adianta a pessoa que faz o mal achar que ao fazer o mal e fazer o outro sofrer está cooperando para que o outro melhore mais depressa. Não. Está cooperando para que o outro sofra e será responsável pela dor que está produzindo nele. Contrairá uma dívida com o equilíbrio da outra parte. Do mesmo modo que aquele que o tenha ferido se endivida também. Mas, neste trecho do Evangelho, o Senhor é generoso e nos informa. É melhor que você se salve sem um braço, sem um olho, sem a língua, do que você se condene íntegro aos tormentos do erro, da consciência de culpa. É uma figura bastante marcante aquela que Jesus utiliza, porque é algo que conflita com o status dominante. Todo mundo deseja a cada ano ter um carro melhor, mesmo que este carro o mate, por ser muito potente e ele querer dar uma de Schumacher, que agora está voltando para a Fórmula 1. Toda a construção da nossa sociedade nos empurra para querermos uma vitória, que significa muitas vezes uma derrota. Buscarmos coisas que enchem o olho dos outros e que nos atormentam pela inveja que produzem. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas pedras que um asno gira para moer grãos e que o lançassem no fundo do mar. Se a vossa mão, o vosso pé, vos é um motivo de escândalo, cortai-o e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, do que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Falas bastante contundentes e que de verdade estão na contramão dos interesses humanos. Porque os interesses humanos
privilegiam as aparências. E dizem, é melhor que você seja rico, mesmo que isso custe a pobreza dos outros. Você vai se dar bem. E esta ânsia, esta volúpia, permeia a sociedade, permeia as nossas relações. Muitos de vocês, às vezes, em dificuldades materiais, escutam parentes dizendo assim, mas você está nessa pindaíba porque você vai no centro espírita rezar. Você já notou que quanto mais você reza, pior você vai ficando? Porque boa parte dessas pessoas vai nas igrejas para se dar bem na vida. Não entende o que Jesus fala. Não entende que a religião não é um negócio que depois de você ver o olho de Maria diminuir e aumentar, de uma pintura, de ver que a tinta está flutuando sobre a matéria densa, de ver que os cientistas estão descobrindo pinturas dentro dos olhos de Maria. Você terminar tudo isso dizendo, faça o pedido. Isso é grotesco. Isso demonstra nosso apetite pelas coisas miseráveis. E Deus tem paciência. Deus sabe nossas fragilidades. Mas estejam seguros, queridas irmãs, queridos irmãos, que todos nós teremos uma casca de banana. Que de verdade é a forma de nos salvar das nossas insanidades. E esta casca de banana às vezes se chama doença, às vezes se chama desastre financeiro, às vezes se chama acidente, às vezes se chama decepção amorosa, solidão. Mas dentro deste perfil, neste jogo de interesses, é aquilo que talvez faça a gente voltar a pensar em coisas sérias, em coisas essenciais para a alma, em coisas que nos ergam a um outro padrão de vida verdadeira. A pureza não pode ser uma fantasia, nem pode ser a cor da roupa, não pode ser uma conduta que é rotineira, é ritualística. Há de ser um dia em nós algo que a gente nem sabe que tem. Algo que de verdade flua das nossas mãos, das nossas falas, sem que a gente pense, hoje eu vou fazer o bem. Por isso a gente sempre diz para algumas pessoas, ou quando tocamos no tema da caridade, toda vez que você sair da sua casa e falar, hoje eu vou fazer a caridade, não faça. Não faça. Porque você não está preparado para aquilo que é verdade. Você vai ajudar um pobre. Você vai dar comida para um bêbado. Você vai dar uma roupa velha para um doente. Mas você jamais, com essa intenção, fará a caridade pura que Jesus pediu que a gente fizesse. Você dará coisas. Você não sentirá nada do que é verdadeiro. Você ainda se sentirá vitorioso, se sentirá com créditos diante de Deus para exigir certas coisas. Como aquelas pessoas que criticam você porque você vai rezar e a sua vida dá sempre para trás. Porque elas vão rezar para que a vida delas prospere, que o seu dinheiro esteja sempre no bolso, que nunca falte. E para que isso seja assim, essas pessoas têm que ser egoístas. O egoísta é sempre rico. O egoísta tem sempre muito. O egoísta dá sempre pouco. O egoísta nunca sente o que os outros sentem. E por isso, de verdade, eu não conheço nenhum rico que conheça a felicidade. Nenhum dos ricos que eu conheço é feliz. Tem coisas, desfruta-as, se entorpece com elas e abre as portas do vício, da degeneração moral,
da maneira frouxa de enfrentar as coisas, porque está acostumado a comprar tudo ao preço do seu dinheiro. Não sabe o que significa ficar de pé com uma enxada na mão, no meio do sol quente do asfalto, para consertar a via pública. Mas sabe, de dentro do seu carro luxuoso, com ar-condicionado e música estéreo, xingar o pobre funcionário que está atravancando a passagem do seu veículo. A insensatez é tão brutal que estas pessoas que são muito invejadas por muitos que estão ali do seu lado, que sonham ser como ela, muitas vezes está mais morta do que viva e ainda não notou isso. Não está preparada para perder o que tem. Não está preparada para ir embora da terra. Porque não há nada mais perigoso para uma pessoa desta natureza do que ser demitida da vida. Coisa que vai acontecer com o Secundino, com o André e com qualquer um de nós. Então, explicam os Espíritos aquilo que Jesus falou. O escândalo é natural no mundo imperfeito, onde as pessoas egoístas se ferem pelo egoísmo. Mas você está na terra para ser bom, para não ser igual a todo mundo. Porque se você for igual a todo mundo, terá o destino de todo mundo. Mas se apesar de todo mundo, você for melhor, você lutar para ser melhor, para fazer os outros felizes, então você é um instrumento importante da vida. Importante porque é raro. Importante porque você faz uma coisa que converte outras pessoas, deixando que elas não se mantenham mais nessa visão vesga da realidade. Que coisa é? É exatamente aquilo que Jesus fez conosco. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É exatamente o que Jesus fez conosco. Cruéis, rudes, ególatras. Curou, amou, serviu, lavou os pés, abraçou, beijou. Não julgou, não condenou. Quando você faz isso, quando alguém te fere e você faz o que Jesus pediu, quando alguém te prejudica e você não odeia, quando alguém não te homenageia como você gostaria de ser homenageado, e você segue a sua vida sem desejar o mal, ou o que é ainda melhor, você ajuda esta pessoa quando ela não esperaria que você a ajudasse. Você faz essa pessoa ter vergonha de si mesma. Como a humanidade aprendeu a ter vergonha do que fez com o Cristo. O que foi justamente o que a salvou da mesmice animalesca de onde ela vinha. O cristianismo cresceu no coração das pessoas pela vergonha dos maldosos que injustiçaram o inocente, que haviam sido amados por ele. Por isso que Jesus precisava tanto vir ao mundo pessoalmente, para mostrar que o amor é superior à ignorância. E que a pureza envergonha o maldoso. A pureza da sua vítima, o sangue da sua vítima nas mãos do assassino, vai queimar por toda a eternidade na consciência daquele espírito. E mais depressa do que se ele fosse purinho ou virtuoso de Araque, se ele não tivesse matado, se ele não tivesse feito o que fez, mais depressa, como disse Jesus, prostitutas e ladrões entrarão no reino do céu. Porque se arrependem mais verdadeiramente e lutam para se tornarem puros de novo. Já fizeram o que não deviam.
se envergonharam disso. E agora vão fazer tudo o que devem. Enquanto que os neutros, os mornos, os religiosos que se ajoelham diante das estátuas e choram diante da pedra e que ignoram o semelhante vivo que está na porta da igreja, estes ainda precisarão de muita casca de banana. Precisarão sofrer para ver se um dia desvestem a fantasia de bonzinhos que pensam ser. Nós todos somos um conjunto de erros. Não estamos aqui falando de Jesus porque somos bons. Não estamos aqui falando do Cristo porque somos melhores. Estamos aqui porque estamos cansados. Cansados de errar. Cansados de fazer o mal. Cansados de ter esta mensagem generosa e fazer de conta que não é conosco. Estamos aqui juntos na terra, não para ter medo do terremoto, mas para ir tirar as pessoas debaixo dos escombros. Estamos no mundo não para ingressarmos nas igrejas, mas para salvarmos os famintos. Estamos vivendo esta vida, que é a vida mais especial da nossa alma até hoje, de todas as que nós já tivemos. Porque daquilo que a gente fizer, todo o futuro vai se escrever de um modo ou de outro. Daquilo que fizermos aqui, nesta vida. Não é mais hora para os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não é mais hora de brincar de viver. De brincar de ser cristão. Não importa qual seja a sua religião. Não é mais hora de falar de Jesus na igreja e de roubar o próximo na rua. Porque a hora não está mais para ser desperdiçada. O trabalho da última hora a que fomos convidados está também prestes a acabar. Ou trabalharemos o máximo que pudermos, ou então não seremos diferentes dos desempregados, dos acomodados, dos que produzem escândalo no mundo. Porque a preguiça dos bem-aquinhoados, o comodismo dos que se dizem religiosos por acreditarem em algum ideal, isto já é por si mesmo um escândalo. Já é um escândalo que os cristãos que acreditam no bem não usem o carnaval para visitar os doentes. Não usem os 4 dias, entre eles algum que é para descansar, para ir fazer o que Jesus pediu que a gente fizesse. Já é um escândalo que consumamos recursos que às vezes dizemos não ter para farrear. E o mundo não será nem um pouco melhor na quarta-feira de cinzas. Pelo menos o mundo que nós estávamos vivendo. Já é um escândalo do nosso egoísmo. Nos sentirmos cansados do trabalho e dispostos a todos os excessos. 4 dias em que a consciência responsável poderá avaliar se sua vida na terra, pelas escolhas do que vai fazer com o seu tempo, já não é um escândalo, já não é uma agressão, já não é um espinho naquilo que de verdade poderia estar muito melhor, poderia ser muito mais nobre. Vocês já imaginaram se todas as corporações carnavalescas do nosso país
reunissem todo o dinheiro que vão gastar em papel, em lantejola, em sombrinha, e com esse dinheiro, se tentasse ajudar nossos irmãos no Haiti, que o nosso carnaval não fosse aqui, que fosse de verdade a demonstração daquilo que todos falaram, pobrezinhos, dos haitianos, coitadinhos deles, ninguém faz nada. O mundo está acabando. Estamos descendo a avenida no samba. Já não é um escândalo isto, não por causa da pouca roupa, mas por causa da pouca sensatez. Ninguém está combatendo uma festa centenária de um folclore de um país e de vários países. Só estamos querendo pensar juntos. Se estas tolices fossem suprimidas para salvar outras vidas, não seria mais digno do Cristo? Desse Cristo que a gente defende? Desse Cristo que a gente diz que precisa existir melhor na terra? Onde está a coragem? Onde está a disposição? Aí está o problema. E então? Será que as grandes redes de televisão fariam esta campanha? Será que essas grandes emissoras que, com uma só de suas câmeras, comprariam todo este quarteirão no que ela custa? Teriam coragem de encabeçar um movimento de fraternidade verdadeira, que solicitasse de todos os seus patrocinadores que pagassem o mesmo que pagam para passarem a folia alucinada, a fim de que esse recurso fosse entregue ao governo que está ajudando a reerguer um país inteiro? Talvez até encontrássemos alguém disposto em alguma rede a fazer algo desse tipo. Mas com toda certeza, dificilmente, os que pagam para exibir a pouca vergonha da bebida, da droga e dos excessos, talvez não pagassem para salvar nossos irmãos. Porque eles ainda não passaram pela casca de banana. Ajudemos Jesus. Não numa conduta fanática de religiosos que odeiam a alegria. Não. Mas nos lembremos de compensar as coisas. Que nos divertamos, se for necessário. Se você quer divertir-se de maneira sadia, que não dependa da ingestão de químicos, de bebidas, porque toda alegria vinda do copo não é verdadeira. Mas não se esqueça de que o mundo está deste jeito, porque ainda a nossa forma de viver é um escândalo. O que gastamos é um escândalo. Fazemos carnês, dívidas para pagarmos por mês, para entrarmos em blocos ou fazermos fantasias, etc, etc, etc. Mas é difícil você ver alguém fazer um carnê em qualquer igreja e dizer, olha, eu quero cooperar R$100 por mês com a instituição. Não falo daqui não, eu falo de todas. Fazemos carnês para vestir por 1 hora e pouco, uma fantasia que custa muito e usá-la tão pouco. Será que a nossa vida
não é uma fantasia? Esta vida que o mundo está vivendo, que a televisão mostra, não é ela que é de mentira? Quando o mundo está caindo, e a gente diz que tem pena deles, e vai comemorar essa pena descendo a avenida, dançando feito maluco, falta um parafuso, não é? Em muita coisa. O problema é a gente perceber se está faltando em nós também. Porque se estiver, preste atenção onde vão pisar. Mais cedo ou mais tarde, se nós não aprendermos pelo bem, a casca de banana vai nos ensinar. Só que aí pode ser tarde. Tarde para voltar à terra. Tarde para recomeçar o que poderíamos ter feito. Quem sabe, não é? Nós não estejamos entre aqueles que projetamos vir ao mundo. Não para 2.000 crianças, mas para 10. Para 2, para 3. Quem sabe a gente não veio ao mundo para fazer mais do que está fazendo. Este é o capítulo 8º, cuja pureza não é o que a gente veste, não é o perfume que a gente usa, não é aquilo que a gente fala, deve ser aquilo que a gente viva, todo dia. Por isso, quando você quiser fazer a caridade, não faça. Mas quando você estiver andando e distraído, você olhar para um ser humano que pensa que é um amontoado de roupa, de andrajo, e descobre que é gente que está ali caído, e você tem vontade, porque pode se lembrar que aquele pode ser seu pai, ou pode ter sido, e você sentir aquele impulso de fazer alguma coisa por ele. Não pense 2 vezes. Faça. Não pense se ele é um bêbado. Não pense se ele vai usar o que você vai dar para vender, se ele vai acabar com aquilo, porque todas essas são atitudes de defesa do nosso egoísmo. Faça. Porque dessa caridade, o mundo nunca mais vai se esquecer. A caridade que você não pensou que ia fazer, mas fez. Fez por amor. Fez por emoção. Fez por um desejo sincero de atender um estranho que estava no chão. Aí sim vai valer a pena. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disto. Os espíritos que estão lá podem ser para nós o que Liseu era para Secundino. Nosso amigo, nosso irmão, tentando fazer a gente amolecer, tentando fazer a gente sentir que a vida do espírito não depende do bolso, depende do coração. Pensem nisso e escutem esse Liseu soprando lindas coisas a cada um, porque para eles, vocês também são Jesuses. Um dia. Que tal começarmos a treinar um pouco mais? Muita paz. Obrigado, Senhor querido, pelas dádivas da vida, pelo crescimento, não só do corpo de carne, que muitas vezes não significa nada na longa jornada do Espírito, mas pelo crescimento da alma, que às vezes precisa de um simples empurrão, e às vezes só se move depois de muito sofrimento. Mas mesmo assim, como é bom que nós possamos compartilhar com espíritos amorosos, nesse instante de oração, os ideais do crescimento,
aqueles que nos farão seres melhorados, espíritos de pé, preparados para enfrentar dificuldades e tormentos. Nós sabemos, Senhor, que estamos em treinamento do ideal, da coragem, da serenidade e do equilíbrio, sem o que será difícil, até mesmo para nós, enfrentarmos os obstáculos que temos pela frente na trajetória da humanidade. Mas, Senhor, com que alegria e com que vontade, desejamos sinceramente estarmos de pé sem te dar trabalho, estarmos podendo corresponder àquilo que Deus preparou para nós, no esforço positivo da transformação moral da humanidade, e acolher os aflitos, acalmar os desesperados, ajudar aqueles que se pensam esquecidos pelo gesto, pela palavra, pelo sorriso, que também equilibra, também ampara, mas sobretudo pelo exemplo. Não te buscamos mais como outrora, como cegos que se recusavam a enxergar as estrelas do firmamento. Agora, Senhor, entendendo as leis espirituais que governam a vida, já adotamos em nosso ser das ferramentas que nos fazem ver e nos fazem entender que não existem estrelas somente no céu, iluminando a escuridão da noite, que cada filho de Deus é uma estrela que Ele fez brotar no solo da terra para brilhar. Por isso te agradecemos a oportunidade de aprender, de relembrar, de a gente saber que não está no mundo para chorar, nem para fazer chorar. Está na terra para trabalhar, dando o melhor que a gente puder. Ajuda-nos, Senhor, a não temer. Ajuda-nos a fazer o que precisamos fazer. Por isso cantaremos do fundo do coração, te pedindo que nos ajude a gente a escutar o que mais uma vez vamos cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor,